caros amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um conteúdo no canal O Mundo da Matemática. Estou trazendo para vocês aqui um conteúdo sobre potências. E nesse conteúdo vamos falar sobre potências quando ela tem expoente inteiro negativo. Quando o expoente é um número negativo. De repente você é um estudante, de repente você é uma pessoa que precisa desse conteúdo para fazer uma prova. Então vamos aprender juntos hoje aqui sobre esse conteúdo. E já aproveito, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui no botão inscreva-se e aí você vai ter um conteúdo bacana para você se preparar para as provas. Também, se você já é um participante aqui do canal, coloque aí o seu joinha ao final desse vídeo, caso você goste. Vamos à aula? Bom, aqui eu tenho dois exemplos que falam a respeito de potência de expoente negativo. Bom, imagine que esse exercício ele fosse assim, 3 elevado a 2. Bom, nesse caso aqui, o que é o 3 e o que é o 2? Essa operação é potenciação. O 2 aqui, ele é o expoente. O expoente. E o 3 é a base da potência. O resultado é potência. O que o 2? Qual que é o papel do 2 e qual que é o papel do 3? Bom, o número que está aqui, ele vai me dizer quantas vezes eu vou repetir a base, fazendo com que ela se multiplique por ela mesma. Ou seja, nesse caso, 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, seria o 3 duas vezes, ele vezes ele mesmo. Então seria que no caso, 3 vezes 3, 9. Ou seja, se fosse 3 elevado a 3, então seria o 3 repetindo-se 3 vezes o produto dele mesmo, que daria 27. Então, talvez você já tenha noção sobre isso, já aprendeu, já passou esse conteúdo com você, onde o expoente determina quantas vezes repetirei a base e fazendo com que ela se multiplique por ela mesma, ok? Bom, sendo assim, como faria se então o meu expoente fosse negativo? Eu faria o quê? Como que eu usaria esse conceito de potência? Ou seja, eu faria com que o 3, no caso aqui, se repetisse 2 vezes de forma negativa? Não. Aqui é uma situação diferente. Quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho que imaginar, por exemplo, o inverso multiplicativo de um determinado número. O que é inverso multiplicativo? Vamos lá. Se você tem um 2 e você vai multiplicar por algum número e o resultado dá 1, ou quando acontece isso, o número que está sendo multiplicado por 2 é chamado de inverso multiplicativo. Quando eu multiplico um número pelo seu inverso, o resultado vai dar o elemento neutro daquela operação. O elemento neutro da multiplicação é o 3. Por que o elemento neutro da multiplicação é 1? Por que o elemento neutro da multiplicação é 1? Basta lembrar que se você pegar o 3, ou seja, qualquer número, eu vou colocar aqui, por exemplo, o 8, e multiplicar pelo 1, vai dar 8. Se eu multiplicar o 8 vezes o 1 vezes o 1, vai continuar dando 8. Se eu multiplicar o 8 vezes 3 vezes 1, 8 vezes 3, 24. 24 vezes 1, 24. Ou seja, o 1 ele é neutro. Se eu multiplicar qualquer número pelo 1, vai dar o número que eu multipliquei pelo 1. Então, por isso, na multiplicação, o número 1 ele é chamado de elemento neutro. Ou seja, se no caso aqui, voltando nessa situação, eu estou multiplicando 2 por alguém e esse resultado dá 1, esse alguém é chamado de inverso multiplicativo. Então, da onde sai o inverso multiplicativo? O inverso multiplicativo é o número que se eu multiplico um número qualquer pelo seu inverso, o resultado vai dar o elemento neutro da multiplicação. Quem é esse número? Quem você acha que vezes 2 dá 1? Tempo para você. Vamos lá.
Que número multiplico por 2 dá 1? Ora, é o meio. Se você pegar o 2 e multiplicar pelo meio, você vai obter 1. Por quê? Porque quando você tem um número inteiro vezes uma fração, você coloca 1 aqui embaixo, para que também se torne uma fração, e multiplica 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 sobre 2, 1. Então, o inverso multiplicativo de qualquer número é 1 sobre esse número. Então, o número inteiro, no caso, se eu pegar o 4 e multiplicar pelo seu inverso multiplicativo, que é 1/4, vai dar também 1. Se você pegar o 1000 e multiplicar pelo seu inverso, quem é o inverso multiplicativo do 1000? O inverso multiplicativo do 1000 é 1 milésimo, ou seja, 1 sobre 1000. Se você fizer a multiplicação, também vai dar 1. Ou seja, o inverso multiplicativo de qualquer número é um número, é um 1 sobre esse número. Então, o inverso multiplicativo do 10 é 1 sobre 10. O inverso multiplicativo do 9. Quem é o inverso do 9? O inverso multiplicativo do 9 é 1 sobre 9. Bom, se você entendeu isso, você vai entender como calcula essa situação aqui. Então, vamos lá. Se você tiver, por exemplo, o 3 elevado a 2, você sabe que o 3 elevado a 2 é 9. Né? Se você já estudou sobre potência, por quê? Porque o 3 vai se repetir 2 vezes, e 3 vezes 3 é 9. Como faço isso? Bom, aqui você vai aplicar exatamente o conceito de inverso multiplicativo. Imagine que o inverso multiplicativo do 3 é 1/3. Por que é 1/3? Porque o 3, ele também pode se escrever assim, ó. Desculpa, ele pode se escrever assim. O 3 é o mesmo que 3 sobre 1. E se você inverter, eu vou ter 1/3. Uma das situações que me atrela ao inverso multiplicativo é pensar que o número é ele sobre 1. E se eu inverter, vai ficar um 1 sobre ele. A outra situação que eu acabei de escrever. Se você pegar o 3 e multiplicar por 1/3, vai dar o inverso multiplicativo, vai dar um elemento neutro da multiplicação. Então, essas duas situações. Esta, que quando você multiplica um número inverso pelo seu número, vai dar 1. E a outra é imaginar que embaixo de qualquer número inteiro tem o número 1. Se você inverter, você vai ter um 1 sobre esse número. Então, vamos pensar aqui. Quem que é o inverso multiplicativo do 3? Quem que é o inverso do 3? Acabei de explicar aqui. É 1/3. Correto? Bom, agora eu faço o seguinte. Esse 2 negativo, o que eu faço com ele? Eu faço que ele seja o expoente da fração, mas com o sinal trocado. Veja que aquele é menos e aquele virou mais. Como é que eu calculo agora essa potência? Bom, assim como aqui 3 elevado a 2 deu 3 duas vezes, aqui também não é diferente. É 1/3 duas vezes. Porque é 1/3 elevado a 2. E quanto é 1/3 vezes 1/3? Você multiplica 1 pelo 1, 1. 3 vezes 3, 9. Daí eu tenho o resultado de que 3 elevado a menos 2 é 1/9. E veja como faz sentido. Se você tem o 3 elevado a 2, deixa eu apagar aqui, vou fazer aqui. Se você tem o 3 elevado a 2, que é 9, naturalmente que o 3 elevado a menos 2, que é oposto ao 2 positivo, vai dar o oposto, o inverso do 9, que é 1/9. Veja como faz sentido. 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a menos 2, 1/9. Ou seja, como os sinais são opostos, o resultado vai ser invertido. Ok? Mas a operação basicamente é essa. Você olha para o número, imagina que embaixo dele tem um 1, você inverte, vira 1 sobre esse número, e o expoente negativo se torna positivo. Daí você faz o cálculo e chega, então, ao resultado. Tudo bem? Professor, e quando é uma fração? A ideia é a mesma. Se você tem um número, por exemplo, inteiro, que ele é elevado a um número negativo, vamos colocar outro aqui, elevado a menos 3.
tá? Se você tem um número inteiro que é elevado a um número negativo, e você sabe que embaixo desse número tem um 1, e você inverte, porque aqui é um número negativo, você vai ter 1/4 elevado ao oposto do negativo, que é o positivo. Então, em vez de ser -3, é 3. Daí você vai fazer isso daqui elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, é 1. E 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, que você vai ter o resultado de 64. Então, esse resultado aqui, ó, 4 elevado a -3, é 64. Ou seja, o oposto disso, o 4 elevado a 3 positivo, vai ser o inverso disso. Vai dar o 64. Ok? Bom, vamos então aqui. Aqui é a mesma ideia. Se eu tenho uma fração com expoente negativo, basta eu inverter. Eu não inverto 4, não é como se fosse 4 sobre 1, não virou 1 sobre 4? Aqui é a mesma coisa. Vou mudar aqui de pincel, vou fazer com esse aqui, ó. Então, eu vou inverter a fração. Então, o expoente é negativo, eu inverto a fração. O 5 sobe, o 2 desce. E, então, por ter feito essa inversão na fração, o negativo se torna positivo. E daí, simplesmente, eu vou fazer a potenciação desse valor elevado a 3. E é um 5 3 vezes, 5 vezes 5 vezes 5, posso fazer de cabeça já, 125, e o 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Ou seja, 2/5 elevado a -3 é 125 oitavos. Ou seja, então se entende que se fosse 2/5 elevado a 3 positivo, daria o inverso disso. Daria 8 sobre 125. Olha que simples, certo? Então hoje vocês tiveram aqui uma aula sobre potências quando o expoente é negativo. E ó, detalhe, se o sinal da base fosse negativo, ela não inverte, ela se mantém. Você inverte a posição das frações, aqui da fração, do numerador pelo denominador, você inverte, continua negativo, o que vai mudar de sinal é somente o expoente. Então, você tem um expoente negativo, você inverteu a fração, você fez com que também o expoente se tornasse o oposto, positivo, em relação à primeira situação. Só que a base continua com o sinal que ela está. Se ela é negativa, continua negativa. Se é positivo, continua positivo. E aqui daria esse valor aqui. Ok? Bom, essa foi mais uma aula aqui no canal O Mundo da Matemática. Espero que tenham gostado. E se gostou, deixa o like. Indique para outras pessoas aqui a nossa videoaula. E espero vocês para umas próximas aulas. Tá bom, gente? Um grande abraço. Até lá.